Mateus, capítulo 7, verso 24 a 25, está escrito: assim todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem sábio, que edificou sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram enchentes, sopraram os ventos, bateram com violência contra aquela casa, mas ela não caiu, pois tinha seus alicerces na rocha. Senhor, eu quero orar neste momento e quero declarar nossas mentes atento à Tua palavra, porque certamente hoje, Senhor, nesta noite, o Senhor tem um recado para mim, para cada um que adentrou neste lugar, Pai. Porque muitas vezes nós, ó Deus, questionamos a Deus: por que tanta luta, por que tanta prova, qual o segredo, como eu vou superar esse momento difícil? Mas hoje o Senhor tem uma palavra que vai ao encontro de cada coração, Senhor, e que hoje, Senhor, todos saem daqui praticantes da palavra, ó Deus, não somente ouvinte, mas praticante da palavra. Esse é o desejo do coração de Deus, amém. O tema da mensagem: casa edificada na rocha. Eu quero falar de algumas marcas na vida desse construtor, deste homem sábio que a Bíblia menciona, que edificou a sua casa na rocha. E ele enfrenta algumas intempéries, ventania, enchente, vento forte, mas a sua casa permaneceu inabalável. Inabalável. Então, a primeira verdade que eu vejo aqui, amados, que na crise, este homem sábio, ou esta mulher sábia, não deixa de dar fruto, mesmo passando por adversidades. Jeremias capítulo 17, verso 7 fala assim: bendito o homem, ou a mulher, que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor, porque será como uma árvore plantada junto às águas, que se estende suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas suas folhas ficam verdes e no ano de sequidão não se fadiga, não deixa de dar fruto. Amados, esse construtor prudente, ele é aquele que fez seu fundamento na rocha, fez a sua casa fundamentado na rocha. Isso demanda muito trabalho, muito esforço. E este homem estava determinado: a minha casa vai ser uma casa que vai ter firme fundamento na rocha. Porque certamente quando chegar as adversidades, chegar os momentos difíceis, enchente, chuva, vento, a minha casa permanecerá firme. Interessante que a Bíblia também menciona que havia um construtor que chama construtor imprudente, um homem imprudente, que edificou a sua casa de qualquer maneira, na areia. E veio a chuva, veio a enchente, e veio o vento, e essa casa desabou, porque não tinha fundamento, não tinha estrutura, e não suportou, e foi para baixo. Agora eu quero falar algo que certamente Deus, o Espírito Santo de Deus vai falar aos nossos corações. Nós podemos passar pelas adversidades. Interessante que as adversidades, as lutas, as intempéries vêm para todo mundo, para o justo e para o ímpio. Vem para todos, ninguém está livre de adversidade, de enfermidade, de provação, de tentação, de humilhação, de situações as quais nós passamos muitas vezes que parece que a gente não vai suportar. Mas a Bíblia fala: aquele que tem a sua fé fundamentada na palavra de Deus, na pessoa de Cristo Jesus, essa pessoa, quando passa pelas provas, ela tem firme fundamento, a sua fé está edificada em Jesus, está edificado nas promessas do Senhor. Então vem as provas, mas ele tem o olhar focado no Senhor, e os seus olhares estão fitos nas promessas do Senhor, porque ele sabe: Deus
tem propósito. Se Deus está permitindo essa ventania, essa chuva, essa enchente, situação a qual que muitas vezes a gente passa quando chega o dia mau, que parece que a gente não tem força, não tem estrutura, porque nessa hora a nossa casa, a nossa fé vai ser provada, vai ser testada. E a Bíblia fala que a casa que foi edificada na rocha, ela subsiste, ela permanece incólume, permanece firme. Eu quero dizer para você, meu querido, hoje o Senhor fala para mim, para você: decida hoje edificar a sua fé em firme fundamento. Isso fala de pagar o preço, fala de esforço, fala de nos aplicar nas coisas de Deus, conhecer as promessas de Deus, e orar, jejuar, viver uma vida de louvor, de adoração, para que você esteja fortalecido na força do Senhor, na força do seu poder, e que as promessas de Deus venham nortear a sua vida, venham comandar a sua vida, porque quando chegar o dia mau, você não vai se perturbar, você não vai ficar assustado, você não vai olhar para as circunstâncias, você não vai esperar pelos homens, porque você confia no Senhor. Bendito, bendito o homem que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. Estou passando por lutas, a situação parece que não tem jeito, mas os meus olhos estão voltados para o Senhor. E a Bíblia fala: este homem é feliz, é bem-aventurado. Ele é comparado com uma árvore que tem raízes profundas, que alcança os ribeiros de água e abstrai da água alimento. E a Bíblia fala: quando chega o tempo de seca, tempo de aridez, não deixa de dar fruto, porque as suas raízes são profundas. Significa a sua fé tem fundamento. Você não está edificado na fé do pastor, na fé do apóstolo, na fé da igreja. Você está edificado em Jesus, nos princípios da palavra do Senhor. Então, venha o que vier, você permanece firme. Salmos 37 fala, verso 19, fala assim: não serão envergonhados nos dias do mal, e nos dias de fome se fartarão. Salmos 37, verso 19, esse que é um construtor prudente, ele tem as promessas, tem o favor de Deus. Não serão envergonhados nos dias do mal, e nos dias de fome fartarão, serão abençoados de uma forma sobrenatural. A segunda verdade que eu vejo aqui, segunda marca que eu vejo na vida desse construtor prudente, desse homem prudente, dessa mulher prudente, é abençoado com felicidade. A Bíblia fala: é bem-aventurado, mesmo passando pelas provações. Irmãos, como é difícil você entender essa verdade. Você é bem-aventurado por passar por lutas, por provas, por aflições. A Bíblia fala: nós somos bem-aventurados. Por quê? Deus está forjando o caráter de Cristo na sua vida. Deus permite o fogo para queimar tudo que é palha. Deus permite o vento para tirar tudo que não tem fundamento, tudo que não presta, o vento tira. Então eu vejo aqui verdades tremendas, que a Bíblia menciona algo tremendo. Em Tiago capítulo 1, verso 12, o irmão de Jesus, ele traz uma palavra muito interessante. Tiago 1, 12, bem-aventurado, significa, feliz o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Irmãos,
Em vez de você gemer, em vez de você ficar desesperado diante da prova a qual você está passando, está vivendo, entenda, você é bem-aventurado, Deus está no comando, Deus está atrás dos bastidores, cuidando de você, e Deus jamais vai permitir uma prova além das tuas forças. Deus, Ele está no comando da sua vida, então você pode dizer: Senhor, eu sou bem-aventurado, porque esta provação a qual estou passando, ela é leve, é momentânea, mas vai produzir peso de glória, experiência, revelação, que o meu Deus, Ele é o meu pastor, Ele supre minhas necessidades, ainda que eu venha andar pelo vale da sombra da morte, eu não temo mal algum, porque o Senhor está comigo. Então você é bem-aventurado, meu querido. Você é bem-aventurado, você é feliz, você é feliz. Olha que a Bíblia fala em Salmos capítulo 1, verso 1 a 3, bem-aventurado ou feliz é o homem que não anda nos conselhos dos ímpios, não se detém nos caminhos dos pecadores, não se assenta à roda dos escarnecedores, antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como uma árvore plantada junto aos ribeiros de água, a qual dá o seu fruto no seu tempo, e as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Irmãos, você está neste mundo, mas você não é deste mundo. Você está neste mundo para ser sal, para ser luz, para salgar, para fazer diferença, para estar no meio dos atribulados, mas levando esperança. Está no meio dos pecadores, mas você fazendo a diferença, vivendo o evangelho da contracultura, não sendo amoldado pelo mundo, mas você moldando, você influenciando, você contaminando, contagiando as pessoas com fé, com esperança, manifestando o caráter de Deus através das tuas ações. Então, amados, este é bem-aventurado, porque o seu prazer está na lei do Senhor, na sua lei medita de dia e de noite. Irmãos, quando você tem a palavra do Senhor no seu coração, quando você come de manhã, de tarde e de noite, quando você realmente vive a palavra e pratica a palavra, tem prazer andar nos princípios da palavra do Senhor, você pode estar no meio das pessoas atribuladas, mas você tem a palavra de esperança, você libera a palavra viva, você oferece pão. A palavra do Senhor é o pão da vida. E Jesus é o pão da vida, Jesus é a palavra viva. Então onde você está tão cheio de Deus, você é um apaixonado pelo Senhor, então você não fica se lamentando passando pela prova, você não fica se lamentando passando pelas ventanias, pelo contrário, você dá fruto, você manifesta a glória de Deus, você brilha a glória, o poder de Deus, o caráter de Deus, e você tem para oferecer para as pessoas palavra viva. O teu corpo pode estar se desgastando, você se envelhecendo, mas teu espírito se renova dia a dia, como diz a palavra do Senhor. Então você se renova com a palavra, meditando na palavra, vivendo a palavra, praticando a palavra, orando sem cessar. Você está com os músculos da fé fortalecidos. Porque quando chegar o dia mau, você dá fruto, você se alegra na esperança, você sabe, Senhor, depois desta prova, depois dessa nuvem negra, há um sol que brilha, atrás, Senhor, dessa muralha, Senhor, uma terra prometida, a qual o Senhor tem para a minha vida. Você se alegra na esperança, você libera a palavra de fé, você não tem palavra de desesperança, de murmuração, de questionamento. Pelo contrário, você
levanta os teus olhos para o Senhor, para o alto, e você diz: o meu socorro virá do Senhor, meu livramento, meu escape, a minha vitória virá do Senhor. O inimigo pode levantar os seus inimigos contra a minha vida, mas o Senhor está na minha vanguarda, Ele me protege. Então é uma verdade absoluta que você tem que guardar no seu coração. Mesmo você passando por lutas, você é feliz, é abençoado, você é bem-aventurado. A Bíblia fala em Atos capítulo 16, verso 25, o apóstolo Paulo estava preso por amor ao Senhor, por pregar a palavra do Senhor. Ele foi preso, foi chicoteado, ele foi açoitado, mas a Bíblia fala, à meia-noite, ele louva ao Senhor, ele glorifica ao Senhor, ele fala: Senhor, obrigado por passar por essa prova, porque certamente o inimigo está furioso, mas eu te louvo, Senhor, porque o Senhor deixou bem claro: bem-aventurado quando por minha causa vos perseguirem, mentindo, disser todo mal contra vós. Bem-aventurado, Senhor, eu te louvo por estar nesta prisão, por amor ao Senhor, eu não me calarei, eu não vou ficar no chororô, eu vou te louvar. E amado, foi feito um culto tão tremendo que a unção veio e houve um terremoto localizado, que as prisões se abriram, as algemas das pernas, dos braços que estavam em Paulo, em Silas, caíram por terra. E de repente o carcereiro ia se matar, porque ele pensou: agora esses dois homens vão me detonar, vão me cortar em pedacinho. E Paulo fala assim: não faça nada. E o carcereiro disse: o que eu posso fazer para ser salvo? Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. E amados, daquela situação de tragédia, de dor, de sofrimento, amados, virou um culto pentecostal, um culto onde o fogo de Deus foi manifesto e houve salvação. E certamente o carcereiro e muitos presos aceitaram Jesus como Senhor e Salvador, porque, amado, o crente cheio de fé, diante da adversidade, ele vê oportunidade, porque ele sabe: todas as coisas cooperarão para o seu bem. Meu querido, hoje o Senhor fala para mim, para você: pare de edificar a sua fé de qualquer jeito, de qualquer maneira, fundamentando no dinheiro, fundamentando na tua posição, ou fundamentando em pessoas as quais você acha que pode te ajudar quando você passar pelo dia mal. Querido, tudo passa, o vento prova, a enchente vem, leva tudo, mas aquele que edificou a sua fé em Jesus, esse não será envergonhado no dia mau. Hoje o Senhor fala para mim, para você, meu querido: chega de levar tabefe do capeta. É tempo de hoje você declarar: Senhor, eu vou ser um construtor prudente, eu vou viver, eu vou ouvir a palavra e vou botar em prática a palavra, e eu vou viver a palavra e vou orar as promessas de Deus, e a minha vida vai ser pautada nas promessas do Senhor. E a Bíblia fala: tudo quanto você fizer, você prosperará. É a promessa de Deus: prosperará. Irmãos, essa semana minha esposa teve uma experiência que numa madrugada dessa semana, um demônio entrou na sala. Imediatamente minha esposa, o Espírito de Deus, não sei de que maneira, transportou o espírito dela na sala. Não sei de que maneira, mas ela se viu repreendendo, e ela percebeu: eu estou deitado lá na cama, e o que eu estou fazendo aqui na sala? Deus tem os seus meios de como Ele age, e ela falou: demônio que entrou para trazer confusão na minha casa, bata em retirada agora. E aquele demônio bateu em retirada e foi embora.
E a minha esposa, quando compartilhou essa situação aí de madrugada, que o inimigo tentou roubar o sono. Então eu vejo, amado, quando você está cheio de Deus, você está de prontidão, você está com o espírito fortalecido para enfrentar qualquer situação que se levantar para se opor ao propósito de Deus, porque o inimigo vem para roubar, matar e destruir. Mas quando você está tão cheio de Deus, a tua fé está fundamentado na rocha, meu querido, você encara toda e qualquer situação como oportunidade e não como desgraça. E quando vier um inimigo por um caminho, eu quero mostrar aqui para vocês, quando nós obedecemos às promessas do Senhor, você desfruta das bênçãos de Deus. Deuteronômio capítulo 28 fala assim: se atentamente ouvindo a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar tudo quanto está escrito, tudo que eu ordenei, a Bíblia fala assim: Deus te exaltará nesta terra. A Bíblia fala assim, que o Senhor dará ordem para que as bênçãos cheguem nos nossos celeiros. E o Senhor fala assim no verso 7, se o inimigo vier por um caminho, por 7 caminhos ele fugirá. Irmão, se você obedecer a palavra e praticar a palavra, você não vai ficar ansioso, desesperado, qual a decisão você vai tomar, porque aqui na palavra do Senhor tem direção para todas as áreas da nossa vida, em todas as áreas, as quase 8.000 promessas. E quando você ora as promessas de Deus e você decide, eu vou confiar, a despeito das circunstâncias que aos olhos humanos parece impossível, eu não vou agir na força, e não vai ser na violência, mas vai ser no poder do Espírito Santo. Eu vou orar as promessas, eu vou profetizar as promessas, eu vou declarar as promessas do Senhor, e você verá que Deus entra em ação ao teu favor. O Senhor vai mandar quantos anjos forem necessários para que venha o teu livramento. Eu quero te mostrar aqui na palavra do Senhor, que mesmo quando a gente passa pelas adversidades, o Senhor está bem presente. A Bíblia fala em Daniel, capítulo 6, foi feito um decreto, no espaço de 30 dias, ninguém podia orar a qualquer outro Deus, a não ser a Dario como uma divindade. E a Bíblia fala que Daniel, quando soube que estava proibido de orar, como ele sempre orava 3 vezes ao dia ao Senhor, se ele orasse, ele seria lançado na cova dos leões. E a Bíblia fala, quando este profeta de Deus, quando este homem que vivia, praticava e amava o Senhor, ouviu a penalidade para aquele que desobedecesse o decreto, seria morto por leões que estavam famintos, quase 30 dias sem comer. E a Bíblia fala, Daniel não se atemorizou, não ficou estressado, não ficou preocupado, porque ele ocupava uma posição de governador, e o rei planejava colocar ele para ser o líder de todas as províncias, o governador chefe de todo o reinado da Pérsia. Irmãos, ele poderia falar, puxa Senhor, eu gozo de muita prosperidade, Senhor, eu já estou velhinho com seus 90 anos, Senhor, há mais de 100.000 judeus que estão debaixo do meu cuidado, estão debaixo da minha autoridade, e eu vou me expor diante do rei Dario. Pelo contrário, ele não ficou conjecturando, ele decidiu, eu não abro mão do meu tempo de oração, eu não abro mão do meu tempo de leitura da palavra do Senhor, eu não vou deixar o meu Senhor nem um minuto. E abriu as janelas e 3 vezes ao dia orava o Senhor. Imediatamente os fofoqueiros estavam lá, toda a rede de televisões filmando tudo, e entregaram Daniel, olha, aqui está um homem que não teme ao rei, não teme o decreto,
e a penalidade é morte. E os homens que tramaram contra Daniel, porque eles odiavam a Daniel, porque era um homem justo, ficha limpa, era um político que não tinha falcatrua, que olhava o passado dele, não tinha nada que poderia ir contra a vida dele. Era um homem temente a Deus. Olha como o diabo faz. Se um crente tirar férias de um mês sem orar, o inimigo faz um estrago. Então, amados, Daniel não abriu mão de um dia sem ter a presença de Deus. Sabe o que aconteceu? O rei falou assim: eu não posso fazer nada, porque o decreto assinado é irrevogável. E Daniel falou: o Deus a quem eu sirvo, se Ele quiser me livrar, Ele me livrará. Mas eu não vou deixar de adorar, de orar, de servir ao meu Deus. E foi lançado na cova dos leões. Irmãos, os leões olhavam para aquele homem, Daniel, e não podiam tocar na vida dele. Não podia fazer nada, porque aquele homem estava a glória de Deus, a presença de Deus. Irmãos, a figura do leão também é a figura de Satanás. E a Bíblia fala: aquele que é nascido de Deus, Deus o guarda e o maligno não toca. Deus não livra você da cova, mas na cova você vai conhecer o Deus a quem você serve, meu querido. Que Deus livra, guarda, protege os seus. E amados, ele saiu da cova e o rei falou assim: eu estou perplexo, maravilhado. O Deus a quem você serve, Daniel, é um Deus sobrenatural, é o El Shaddai, o único, é o Deus vivo. E todos que tramaram, que me fizeram eu assinar esse decreto, são os bajuladores que tramaram contra a sua vida, porque eu caí numa armadilha para prejudicar um justo. Eu vou fazer agora um decreto que todos esses homens vão pagar pelas suas vidas, porque se levantaram contra um ungido de Deus. E amados, todos que se levantaram contra Daniel foram lançados na cova dos leões. E a Bíblia fala que o rei fez um novo decreto, que todos temam e tremam e obedeçam ao Deus vivo, que Ele é um Deus vivo. O Deus de Daniel é um Deus que liberta, é um Deus que guarda aqueles que andam na presença do Senhor. Então eu falo para mim, para você, e essa palavra também para mim: permaneça firme na fé. O vento é contrário, a pressão é grande, a enchente vem para te demover você do propósito de Deus, mas permaneça no centro da vontade de Deus. Não recua nem para a direita nem para a esquerda, mesmo que as pessoas estão dizendo acabou, não tem mais jeito. Saiba que Deus lá na cova, Ele vai te surpreender, que mesmo na ventania você vai conhecer o Deus a quem você serve. Mas se a tua casa tem fundamento, você não vai se estressar, você não vai ficar perturbado, você não vai perder noite de sono, porque Deus, Ele está no comando da sua vida, e Ele começou uma boa obra e Ele vai terminar. Então não tenha medo da morte, porque a Bíblia fala: se Deus é por mim, quem será contra mim? Não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. Então não tema, não tema 2016, não tema a crise que está assolando muita gente. Você não está em crise, você está em Cristo, você é nova criatura, você está debaixo do governo do Senhor. Então, meu querido, declare, libere: Senhor, eu quero declarar que nesse tempo de sequidão, de escassez, eu vou experimentar o pão de cada dia, eu vou viver a provisão sobrenatural que o Senhor tem para mim, Senhor, porque a Bíblia fala que no tempo de escassez, esses serão surpreendidos com a prosperidade que o Senhor tem para o justo, amados. Então receba esta palavra, Deus é fiel. 2 Coríntios capítulo 4, verso 8 fala assim: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos.
O verso 17, segundo Coríntios 4, verso 17, fala assim: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória acima de toda comparação. Eu quero terminar essa palavra. Irmãos, esse ano o Senhor me desafia e desafia você, porque nós estamos vivendo um tempo difícil. A crise é mundial e as pessoas estão vivendo um momento de conflito. Hoje se fala muito em crise existencial, síndrome do pânico, depressões, angústias. Hoje os psicólogos, psicanalistas, psiquiatras não dão conta de atender as pessoas. Mas eu te digo uma coisa que é tremendo: conhecereis a verdade, que é a palavra do Senhor, e a verdade te libertará. Conheça a palavra, comece a declarar: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, eu sou filho de Deus, sou amado do Senhor, e as promessas de Deus têm que nortear a sua vida, e o resultado, tudo quanto você fizer, você vai fazer respaldado na palavra. E meu querido, Deus vela para cumprir a sua palavra. Deus vai te abençoar de uma forma extraordinária. E eu quero desafiar também aqui a todos. Você que é marido, você que é uma esposa, declare: Senhor, eu vou me levantar como sacerdote na minha casa, sacerdotisa na minha casa. Eu e a minha casa vamos servir ao Senhor, vamos adorar o Senhor. Sabe, o resultado, o inimigo virá por um caminho, mas por 7 caminhos ele vai ter que fugir. Porque Deus tem um compromisso conosco. Deus tem um compromisso. E ai de quem se levantar contra o ungido de Deus. Ai, você não precisa se defender. Quem te defende é Deus. A Bíblia fala que a gente só tem que perdoar. Libera perdão, não guarde mágoa, não guarde o lixo. Libera perdão. A Deus pertence a vingança. E ai de quem se levanta. Irmãos, quando Deus permite os ventos, a chuva, a enchente, Deus quer ser glorificado com a tua atitude. Em vez de você ficar em depressão, ficar desesperado, essa é a hora. Senhor, eu estou passando por tudo isso, mas eu sei em quem tenho crido. Eu sei que Tu és poderoso para reverter essa situação, Senhor. Eu sei que o Senhor está comigo, Senhor. Eu sei que os Teus planos na minha vida, o diabo não vai frustrar, nem as circunstâncias adversas não vai frustrar. Porque a minha fé está edificado na rocha que é Jesus. Então guarda essa palavra. Ouça a palavra do Senhor e bota em prática. Bota em prática. E certamente o ano 2016 será um ano do sobrenatural. Você e Deus. Você vai ter uma experiência pessoal com Deus. As pessoas que estão ao teu redor estão esperando a tua queda, a tua derrota, a tua humilhação. Elas vão ver realmente Deus preparar um banquete. Salmos 23, verso 5. O Senhor vai preparar um banquete diante da plateia de perseguidores que estão esperando a sua desgraça. E o Senhor vai ungir a tua cabeça com óleo. E o Senhor vai derramar o teu cálice. Vai transbordar, significa honra de Deus nesse tempo que aos olhos humanos todos esperavam a tua derrota. Deus vai falar: chegou o tempo da vitória, chegou o tempo da honra, chegou o tempo que eu vou mostrar que o meu filho confia em mim, que o meu filho depende de mim e espera em mim, e eu não vou decepcionar.